Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda, em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse: pega a tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que está curado. Não voltes a pecar, para que não aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós nos encontramos hoje em Eucaristia para rezarmos esta palavra tão importante. Veja que como é grande a ação de Deus. Deus sempre está presente na vida da comunidade, Deus sempre caminha conosco, né? Essa é a parte importante. Somos nós que muitas das vezes não percebemos a sua presença, porque ficamos preocupados com as nossas realidades, né? Cada um preocupado com a sua realidade, deixamos muitas das vezes de perceber a ação de Deus no cotidiano da nossa vida. E uma ação interessante, até mesmo pegando a primeira leitura, fazendo apenas assim um leque, a gente vê ali toda aquela realidade, né, passada dentro daquela dinâmica da água, né, que sai do pórtico, aí também a porta, né, olhando para aquela realidade da água que sai, que vai para o oriente, que sai do sul do altar. Então tem toda uma realidade ali colocada no direcionamento da água, para mostrar uma dimensão bonita, né? Ali a leitura da profecia de Ezequiel mostra bonita aquela dinâmica de que Deus é uma fonte, e tudo aquilo que passa, né, próximo desta realidade tem vida. Então fala que o rio sai do sul. Então ali ele está dizendo exatamente, Ezequiel também está fazendo uma referência ao espaço onde no Novo Israel, né, então ali no livro do Evangelho, nós vamos encontrar a piscina de Betesda. É interessante o fato dizendo que aquela água, ela é tão volumosa que sai do templo, do pórtico, né, sai da região sul do altar do templo, mostra que é uma grandeza, e tudo aquilo que está às suas margens forma um rio, e o que está às suas margens tem vida. Nós recebemos esse batismo, que é o nosso Senhor,
né, entramos nessa alegria de Deus, né, um batismo que nos dá a certeza de uma vida nova. Somos também banhados nessa fonte e somos chamados também a dar vida. Olha que ação importante. Em todas as realidades que estamos, somos chamados a ser presença dessa vida que é Cristo, ser Jesus para o outro. Aqui nós encontramos o texto do Evangelho, e é muito rico. João escreve para a gente todo aquele relato ali que acontece próximo à piscina, né, de Betesda. É interessante a gente lembrar que a piscina, ela é tanto um reservatório de água, como também um local de banho. Né? Dentro de Israel, ela tinha uns dois momentos, dois espaços. Ela não é tão grande como parece, mas ela é profunda. Né? Tanto que o lado mais raso dessa piscina, né, onde eles estavam dizendo que a água borbulhava, o anjo de Deus. No antigo Israel não se fala da piscina, não se fala dessa presença do anjo nessa piscina. No novo Israel fala, né, a tradição diz que Rafael, por causa da cura, é que fazia borbulhar a água, né, e essa água ela tinha essa característica curadora. Né? E todo aquele que caía nessa água era purificado, curado. E esse homem, há 38 anos, a gente está nesse lugar. Mas para a gente ter um pouco de clara evidência onde nós estamos, a piscina fica perto de uma aldeia, e ali morava Santana e São Joaquim, os pais de Nossa Senhora. Então, com certeza, Jesus está ali perto, porque está na casa dos avós. Né? E ali era um lugar de frequente. Né? Muitas pessoas iam até a piscina, tanto para buscar água, como também para se banhar. E dela saía um pequeno riacho. Então tem toda a realidade ali apresentada. Jesus está nessa realidade. É interessante o fato que esse é o terceiro sinal de Jesus, né, que acontece ali com Jesus, né, assumindo a sua missão. Primeiro, a gente lembra que é lá em Caná, né, lá na Galileia, ali do ladinho de Nazaré, estamos em Caná. Ali dentro daquela realidade, Maria intercede. Mãe chega lá e fala, né, olha, eles não têm vinho. Praticamente ela antecipa o mistério da cruz, dizendo para Jesus, olha, antecipa tudo, porque eles precisam de alegria, eles precisam de vida. E Jesus até fala para ela, ainda não chegou a minha hora. Né? E ela, como mãe intercessora, fala, olha, obedeça, faça tudo o que ele vos disser. Quase que para dizer, se ele não falar, em casa a gente conversa. Né? Olha que interessante, Maria intercede, vai dar um imperativo. Então, a primeira ação de Jesus é quase que uma ação é uma verdadeira ação direcionada para uma vida de comunidade. Depois nós observamos que desta realidade, Jesus vai se encontrar com um centurião, que é um funcionário de Herodes, que olhando para Jesus fala, olha, meu funcionário está lá em casa, sofrendo, né? Então eu peço, diz alguma palavra que eu levo para ele, ele vai ser curado. E Jesus olha para aquela realidade e fala para ele, reconhece esta ação e dá a ele essa alegria, da cura daquela pessoa, do funcionário, daquele homem, né, que servia o próprio rei Herodes. Então, se a gente olha o centurião, tem uma ação, primeiro uma ação que foi colocada como intercessão, uma segunda ação de Jesus que cura, uma dimensão de petição, então o pedido feito, o homem que reconhece toda a realidade de Cristo, e agora Jesus que chega e pergunta, é ele que dá, né? Como fonte chega, você quer ser curado? É interessante o homem falar, porque a gente pode colocar aqui duas realidades de enfermidade, a enfermidade como física, um fato, e a enfermidade como acomodação, né? E até um pecado de assídia, que é aquela realidade de que a pessoa parece que tem a necessidade de viver aquela ação deplorável. Não porque ela precisa, não porque ela sofre, mas porque ela quer se fazer sofrer para que tenham dó dela. Então esse homem até fala, interessante, né? Ninguém me leva lá naquela piscina, quando eu chego, entra outro na minha frente, quase que naquela necessidade de depender do outro, né? A necessidade de ser amado, reconhecido, não amado e reconhecido como deveria ser, mas amado e reconhecido para ser tratado com dó, né? Então eu tenho que ter, não uma compaixão, mas dó,
E ali a gente vê que essa piscina, o próprio nome já mostra que não tem nada de dó ali, naquela realidade de ter essa dó no sentido da pessoa ter a alegria de ser deplorável, né? É triste isso, né? Parece que tem a necessidade de se fazer, né, para baixo, a necessidade de se humilhar, mas não a necessidade de reconhecer que é pequeno, mas fazer isso para que outra pessoa tenha dó, né? E aí até mesmo uma dimensão de pecado, né? Porque por ter preguiça, a preguiça no sentido de um cansaço, se eu hoje acordar, eu já estou com uma preguiça, eu não estou pecando. Agora, se eu falo, eu estou com preguiça, o meu consciente fala, olha, isso é um pecado, você não pode viver assim, que isso não vai te fazer feliz. Então você está pecando, né? Olha que interessante, aí é o pecado, né? Essa é a realidade do pecado, né? Às vezes você está cansado de uma ação, você não quer fazer, às vezes a gente fala, até mesmo usa o termo, mas não porque a gente não, né? A gente fala, mas vai e faz. Agora, quando a gente conhece que é o erro, sabe que existe, sabe que aquilo te acusou, a tua alma te acusa, olha, isso não é certo, e você quer viver desse jeito, aí você está pecando, né? Olha que interessante o fato, esse homem também expressa essa realidade para a gente, né? Coloca essa realidade no coração, quase que é uma pessoa que sabe e tem as condições de alavancar, mas prefere ficar naquela dimensão coitada, que vem de coito, né? A coisa que é interrompida, tirada, né? Então, coitado é uma palavra tão pobre, tão feia, né? Porque é tirado, né? Abortado, é uma palavra muito pesada, né? Quando a gente fala, olha, eu tenho dó, você é um coitado, quer dizer, é aquela dimensão de tirar a dignidade do outro. E tem pessoa que gosta de ser coitado, né? E aqui a gente olha, Jesus olha para esse homem e fala assim, olha, você quer ser curado? Porque para ser curado você precisa de uma missão, você precisa de levantar. Por isso que ele vai dizer para esse homem, levanta, né? Pega a tua cama, né? Pegar no sentido, levanta, apoia você na sua cama. Repararam que em Jesus, em nenhum momento, estende a mão, ajuda a levantar, ele fala no imperativo, porque ele sabia da realidade da doença que esse homem vivia. Então, se apoia nessa cama e levanta, agora pega a cama e vai, né? Então, por que ele fala isso? Porque o homem está à beira da piscina chamada Betesda. Betesda, em hebraico, quer dizer, Betesda, casa de misericórdia, né? Então, essa casa de banho, essa piscina era chamada casa de misericórdia. E quem é o misericordioso? O próprio Senhor. Então Jesus Cristo vai dar para ele a misericórdia. A misericórdia não é só simplesmente um ato mágico. A misericórdia também é um compromisso, né? Então Jesus chama ele a um compromisso e ensina nesse compromisso a ser também ele missionário. Então dá a ele essa missão. Por isso que ali se depara com uma outra realidade. É sábado. E para o povo judeu, o sábado é um dia sagrado. Não se pode fazer nada no sábado, né? Tem toda uma dimensão ali colocada dentro da realidade. Ele jamais poderia carregar a sua cama, porque implica serviço, né? Porém, aquele que o curou disse, pega a cama e anda, vai para a tua casa. Então dá uma dimensão bonita de dizer que o homem, né, é feito para o sábado e não o sábado para o homem. E neste sábado, se Deus opera a misericórdia, então é nessa graça que ele também vai receber a misericórdia. E não só da água da piscina, mas do próprio Cristo. Depois a gente observa que esse homem sobe, porque a piscina está embaixo e o templo está em cima. Então ele tem que subir a ladeira para encontrar o templo, entrar no templo e se encontrar com Jesus. E até é interessante que Jesus olha e fala assim, estou vendo que você foi curado, quer dizer, estou vendo que você criou a dignidade de vida, né? Estou vendo que você saiu do teu marasmo, estou vendo que você saiu do teu comodismo e agora você está disposto, né? E aquele homem olhando para aquela realidade diz, foi ele que me curou. Jesus também.
Ele também nos chama a sairmos dessas nossas enfermidades, essas realidades que vão nos deixando para baixo, vão nos colocando no chão. Quantas coisas, quantos problemas nos colocam para baixo. Eles não podem ser maior do que a nossa fé, do que Cristo em nós. Então, como aquele homem ter coragem de levantar, né? Mesmo que as coisas estejam difíceis. Às vezes está difícil, você gosta do difícil, né? Eu gosto de viver assim. Não, você não pode ficar preso nisso. Você tem que levantar. Levanta, pega a tua cama, quer dizer, ele não tirou o problema da realidade. Pega, ó, você é maior que esse problema. Você tem mais força. Caminha, tenha vida, né? E é para a gente, o que o Senhor fala? Olha, você recebeu um batismo. Esse batismo te dá vida, você é chamado a ser luz. Então, leva essa luz aos teus irmãos. Ilumina o que está escuro, dá vida, aquece, acolhe, né? Sustenta aquele que caiu. Essa é a ação importante que o Senhor nos dá. Toda cura traz um sinal de missionariedade, um sinal de comprometimento com a palavra a Ele anunciada. Hoje Deus também faz esta realidade na minha e na tua vida. Qual é o compromisso? Deus te deu essa palavra, né? Então nós somos chamados a levar esta ação de uma maneira missionária e não esmorecer, viver a vontade de Deus, seguindo os seus mandamentos, se colocando a serviço do bem comum. Por isso que a gente falou no Salmo, né? Dentro do Salmo responsorial, o versículo foi aquele: conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Nós falamos também na Eucaristia, né, que Cristo, né, feliz daquele que encontra nele o seu refúgio. Então que a gente entre nessa comunhão com o Senhor e escute dele. Levanta, pega a tua cama e anda. Tenha fé, tenha coragem. Hoje também rezamos o 7º dia de nossos irmãos. Hoje rezamos os nossos irmãos que foram aos céus. Pedimos ao Senhor que conceda a eles a certeza da vida. A morte não nos tira a vida. A vida não é tirada, mas transformada, e alcançamos a graça da eternidade. Feliz daquele que confia no Senhor. Os nossos irmãos, cada um ao seu modo, guardaram a sua fé, percorreram a sua história, e hoje para eles é reservada a coroa da vitória, a coroa da eternidade. Deus dá a eles a alegria e o festim da eternidade. E a nós que aqui ficamos, somos chamados a nos consolar com as palavras da fé. Acredite, né? Os nossos irmãos vivem no Senhor, estão vivos no Senhor, né? Assumiram esta realidade gloriosa em Deus, contemplam a face do Eterno e também intercedem por nós. Reza conosco, que a gente também possa dizer: Senhor, nós te louvamos pela vida temporal dos nossos irmãos, nós te louvamos mais ainda pela vida eterna concedida a eles, porque durante as suas vidas souberam realizar, cada um ao seu modo, a vontade do Pai. Se houve alguma realidade não tão bem vivida, o Senhor é misericordioso, é compassivo. A eles é dada a alegria de toda a eternidade. Que a gente possa louvar o Senhor agora pela vida eterna concedida aos nossos irmãos. E que os familiares, que você possa sentir esse conforto de Deus, Deus que não desampara, Deus que dá a vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja.